Mas eu quero, sem muitas delongas, eu quero entrar aqui no tema a qual o Senhor, Ele ministrou ao meu coração. E nessa noite eu quero falar de vitórias. Mas para se falar de vitórias, nós vamos ver que antes das vitórias, nós vamos ter grandes lutas, grandes adversidades. A coisa não é tão simples, não é tão fácil, né? O evangelho, ele não é para amador, né? Ele é para pessoas que perseveram, que oram, que buscam e que têm uma vida constante de oração. Para se falar de vitória, Deus fala sobre restauração de altar. E, queridos, nós não podemos deixar de enfatizar, deixar de falar que Deus, ele tem vitórias para as nossas vidas, né? Mas o que nós vemos hoje, muitas pessoas que estão aí com as suas vidas fora do altar. Pessoas querendo bênçãos, querendo vitórias. E quando Deus, ele já está com as mãos dele estendidas para nos abençoar, mas ele requer de nós conserto. Ele requer de nós posição. Deus requer de nós obediência. E nós saímos de um culto agora onde foi falado sobre a dracma e hoje pela manhã onde foi falado sobre lepra. E nós vemos que muitas pessoas querem bênção, querem vitórias. Eu sou a primeira da fila. Mas há um preço a ser pago. Há uma posição a ser tomada. Deus, ele nos convoca a sair de cima do muro, se colocar na brecha, estarmos vigilantes, porque Deus, ele está chamando o povo ao arrependimento. Deus está chamando o povo a um conserto. E glória a Deus, porque nós temos visto Deus levantar pessoas compromissadas com a obra de Deus e pessoas com vontade de mudanças. Então eu quero te dizer nessa noite que Deus, ele tem vitórias para minha, para tua e para as nossas vidas. Mas é verdade, amados, que existe noite de choro antes da manhã de alegria. Porque o choro, ele pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, como diz o salmista nos Salmos 30, nos versos 5. Então, é um processo. E para se viver propósito, se enfrenta processos. Eu quero te dizer nessa noite, eu não conheço nenhum de vocês aqui na sala, a não ser a Ana Paula, o Fernando, dentre outros que são lá do nosso grupo. Então, eu quero te dizer nessa noite, talvez você esteja aí passando por alguma fase, alguma adversidade, alguma luta, porque hoje eu estava falando, e glória a Deus que o pastor também comentou na sala, a Eliane fez uma oração linda, e eu quero te dizer nessa noite que o adversário de nossas almas, ele não está brincando. O diabo, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E uma coisa que me chama a atenção é que tem muitas pessoas desmotivadas, tem muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas feridas, muitas pessoas amarguradas. Pessoas feridas ferem, amados. E Deus, nessa noite, ele diz, olha, eu tenho vitória. Ela já foi liberada. Mas para chegar nas nossas mãos, existem algumas coisas que precisam de ser tratadas. O altar precisa ser consertado. Há necessidade de se tomar uma posição. Então, nós vamos observar que, por meio da história do profeta Elias, as etapas que antecedem as grandes vitórias. E a primeira coisa que nós vamos ver é que o Senhor convida ele a obedecer a palavra do Senhor. Tem um dito popular que diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, queridos, nessa noite, eu louvo a Deus por cada vida aqui presente. Porque muitas vezes, Deus, ele vai nos dar ele deu direções para Elias. E muitas vezes Deus nos dá direções, assim como deu para Jonas, profeta fujão. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus, ele deu direções para Elias. E direções que são difíceis de se compreender.
Porque as coisas com Deus, queridos, tem que ser do jeito dele. Ele é o grande eu sou. Ele é o único que pode. Então, eu quero te dizer nessa noite, para você que está à espera de um milagre, de uma vitória, de uma cura, de uma libertação para um ente querido, você que está aguardando da parte do Senhor o cumprimento da promessa, aguardando resposta de oração, nós vamos ver que Deus ele cria situações. Deus é um Deus criativo. E nós vamos ver que ele vai mandar Elias se hospedar na casa de uma viúva pobre. Se ele falasse para mim, olha, você vai lá se hospedar na casa do servo de Deus, que a casa lá é uma mansão. Você lá vai ter tudo, vai ter carro na porta, você vai ter tudo à sua disposição. Mas nós vamos ver que Deus ele trabalha na contramão do mundo. Ele diz que ele pega as coisas loucas, vis e desprezadas para confundir as que não são. Então aqui nós vamos ver que ele manda Elias se hospedar na casa de uma viúva. Geralmente, naquela época, viúva não tinha lá essas condições. Como hoje, no nosso dia a dia, também nós podemos ver algumas pessoas, algumas situações assim. Então, ele vai mandar ele para uma casa de uma viúva pobre. Além de pobre, ela é viúva. Então, ele queria matá-lo, mas ele confiou e foi. Porque Acabe queria matar Elias. Elias estava fugindo, estava em fuga. E nós vamos ver que Acabe queria matar Elias. E o que acontece? Ele obedece à direção de Deus. Ele vai para a casa dessa viúva pobre, viúva desprovida de condições financeiras. Geralmente, quando nós vamos hospedar alguém na nossa casa, nós temos que ter aqui, claro, recepcionar, não é, pastora? Melhor comida, melhor café da manhã, um quarto para hospedar. Mas nós vamos ver que aqui, Elias, ele vai para a casa de uma pessoa que é pobre, uma pessoa que é viúva, desprovida de condições. Deus, nessa noite, ele está dizendo para mim e para você que ele é Deus criativo, que ele cria situações. E o que nos chama atenção é que ele nos convida a aguardar o tempo dele. Não adianta querer antecipar, não adianta querer sofrer por antecipação. Não adianta, amados. É no tempo de Deus, o kairós dele não funciona como o nosso. E Deus, ele não está nem aí se você está aí se descabelando, se você está aí chorando. Ele quer posicionamento, ele quer obediência. Ele quer que nós venhamos ter vida de oração, de busca, de fidelidade, de santidade. E nós vamos ver que Elias, ele vai aguardar 3 anos. Deus não falou nada com Elias. Ei, será que nessa noite tem alguém aqui que tem orado e tem dito, Deus não me responde, Deus não está me vendo? Parece que ele não está nem um pouco preocupado com o que está acontecendo comigo. Está vendo a minha situação, está vendo como eu me encontro. Mas eu quero te dizer que Elias levou 3 anos, amados. Deus não respondeu nada. Então, ele aguardou. Se Deus não está falando com você, aguarde. Cuidado para você não ficar aí querendo ouvir vozes que não são de Deus. Cuidado, porque Deus, ele tem os meios dele de trabalhar. Então, cuidado para você não ouvir outras vozes e escutar aí a voz do homem ou, quem sabe, do próprio adversário. O chamado de Deus nessa noite, fique atento à voz do Senhor, porque Deus, ele sabe das tuas condições. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe as noites de sono que quando você fica ali rolando na cama. Quantas noites que você tem chorado. Quantas vezes você, no meio de tantos, porém sozinho. Deus, ele sabe todo o nosso histórico de vida. Então, nós vamos ver que Deus nos convida a aguardar o tempo dele. O salmista, nos Salmos 40, ele diz, esperei com paciência, pois pelo Senhor. E o Senhor se inclinou para mim. Ouviu a minha voz, tirou-me de um charco de lodo e pôs os meus pés firmados sobre uma rocha. Então, queridos, para se ter vitórias, nós vamos enfrentar processos.
Nós vamos enfrentar desafios, adversidades, lutas. Ei, queridos, pessoas que vão nos virar as costas, pessoas que vão falar, eu vou nada, a pastora está lá com um problema sério lá, eu quero saber nada, deixa ela com o problema dela lá, eu vou ficar quietinha aqui na minha. Mas Deus, ele diz, descansa. O convite do mestre é, não temas, crer somente. Queridos, se foi Deus que falou que ele vai te dar vitória, não existe nada nem ninguém que possa revogar nenhuma fala, nenhuma palavra do Senhor. Só você e eu podemos impedir o agir, o trabalhar de Deus em nossas vidas. Então, eu quero nessa noite te dizer que crer que a palavra do Senhor vai se cumprir. Você é o autor, você é a peça fundamental. Você sabe o que você tem vivido, o que você tem passado. Então, que você, nessa noite, você venha crer na palavra do Senhor, porque ela vai se cumprir. Deus, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tudo que ele fala, ele cumpre. Não é como certas pessoas que falam e não cumprem. Não é como os políticos que prometem e não cumprem. Mas Deus, ele te diz que ele fala e ele faz. Porque ele vela pela palavra dele para se fazer cumprir. E ele não pode mentir. Queridos, a palavra de Deus, ela nos convida a não andarmos ansiosos por nada. E nessa noite, eu quero te perguntar dentro da palavra, será que Deus não faria justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, embora aos teus olhos a tenham por tardio? Existe alguma coisa que seja demasiadamente impossível para o Senhor nosso Deus? Não, amados. Eu não sei qual é a tua causa, qual é a tua situação. Eu não sei como é que está o teu histórico de vida, como é que está a tua vida, o teu dia a dia. Mas você tem que crer. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos convida a crer. Se você não crê, você está colocando a fé que você tem em Deus em cash. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 10, nos versos 38, que o meu justo viverá pela fé, se ele fraquejar, que gozo que o Senhor terá nele. Hebreus, no capítulo 11, nos versos 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Nós estamos crendo numa coisa que nós não vemos, amados. Porque o que nós estamos vendo é muito fácil. É desafiante, é desafiador. Você está crendo no que você não vê. Pessoas que vão dizer para você, você está doido, você está maluco, você está louca. Mas é assim, as coisas de Deus é loucura para o homem. Então não tenta entender. Viva o processo para que você possa viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Então Deus quer que você crê. Deus, ele não pode mentir. Tudo que a palavra promete a você cumpre os seus princípios. E eu quero te dizer, vai acontecer. Eu quero te dizer nessa noite, não fique preocupado com os fofoqueiros de plantões, aqueles que ficam dando conta da tua vida. É, pastora, aqueles fofoqueiros que ficam ali torcendo pela tua queda, pela tua derrota, torcendo para que você não consiga. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, surpreenda eles com as suas vitórias e conquistas. Fale menos, ouça mais. Fale pouco, encha a boca d'água, mas fique na torre de vigilância, porque tem mais gente torcendo pela tua queda do que pela tua vitória. Mas para Deus matar fofoqueiro de plantão de raiva, a tua vitória vai ser tão grande, tão esmagadora, que Deus vai fazer com que pessoas venham te dirigir súplicas, porque viver o processo que você vive, passar o que você passa, enfrentar o que você enfrenta, ninguém quer, mas todo mundo quer participar da tua bênção, da tua vitória. Uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos dias é que Deus, ele afasta pessoas de perto de nós, amados. Deus, ele tira os carrapichos, as picuinhas, pastora, porque nem todos estão preparados para sentar à mesa, para cear conosco, não. Participar do nosso banquete, não. Porque é muito fácil. Na hora que a pessoa está ali na prova, está na luta, está ali só Jesus na causa, o povo foge, o povo some, vira as costas. Não vai lá buscar, não. Se Deus arrancou, se Deus tirou, deixa quieto.
Não traz para perto aquele que Deus arrancou de perto de você, não. Porque tem pessoas que não estão preparadas para ver a tua vitória. Eu quero te dizer nessa noite, Deus cumpre princípios. E Deus, ele vai te honrar. Se ele fala de vitórias nessa noite, ele diz para mim assim, para você, olha, eu te chamei para ser cabeça e não cauda. Para cada dia de humilhação que você tem passado, eu vou te dar dupla honra. Eu vou te colocar no degrau da exaltação, assim diz o Senhor dos Exércitos nesta noite, para pessoas aqui nesta sala. Queridos, mas há um preço a se pagar. Se fosse fácil, todo mundo conseguia, pastora. Coisa linda, todo mundo estava lá conseguindo. Mas o negócio é que é difícil, por isso que é bom. Porque você vai valorizar as coisas que Deus vai confiar nas tuas mãos. Mas tem um algo, tem um preço a ser pago. E Deus, nessa noite, ele chama pessoas aqui a reparar o seu altar. Foi falado hoje sobre a dracma perdida. Varra a casa, tira as sujeiras debaixo do tapete. Coloca a tua casa em ordem, para que Deus possa trabalhar e falar contigo. Nós vamos ver que Elias, ele vai restaurar, ele vai reparar o altar que estava quebrado. Talvez nessa noite, Deus está falando para pessoas aqui, porque o altar é a tua vida. E como é que está a tua vida diante de Deus? Como é que está você diante da obra, do ministério, de algo que Deus confiou nas tuas mãos? O que você tem feito dos seus dons? O que você tem feito dos seus talentos? Queridos, o altar é a sua vida. E há 3 coisas a considerar de um altar quebrado. O primeiro é que nós vamos ver que tem peças danificadas, que precisam ser consertadas. O que é que você precisa nesta noite que Deus venha consertar na tua vida? Qual é a posição que você precisa tomar? Ei, queridos, nós vamos ver que como os seus relacionamentos, a sua maneira de lidar com dinheiro, com pessoas, de falar, de tratar. Então, existem algumas coisas aí que precisam ser consertadas. O segundo, há peças que não tem mais conserto, então você tem que jogar fora. E tem pessoas que gostam, pastora, de entulhar lixo, amontoar coisas que não prestam, que não vai ter validade nenhuma, que não vai acrescentar nada. Então, em nome de Jesus, nesta noite, o segundo é que há peças que não tem mais conserto. E quando tem coisa que não tem conserto, joga fora. Não fica aí juntando quinquilharia. Tem um dito popular que diz que quem vive de passado é museu. Tem pessoas que saem do passado, mas o passado não sai deles. Como é que você quer viver o novo de Deus? Como é que você quer ter vitória se você não larga o teu passado para trás? Se você não larga as coisas velhas, coisas corriqueiras? Ei, queridos, Deus nessa noite ele está te dizendo, falando para mim, para você, tem coisas na sua vida que não tem conserto, não. Joga as coisas que estão danificadas, enferrujadas, joga esses negócios fora, para que Deus faça aflorar o novo dele na tua vida. Em nome de Jesus, você precisa jogar fora como algumas atitudes, alguns comportamentos, porque muitas vezes somos nós que retardamos as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Deus nessa noite quer que você jogue fora algumas atitudes, alguns comportamentos. Talvez para você seja correto, mas para ele não tem agradado, não. Porque ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele é um Deus que tudo sabe, tudo vê. Então, queridos, terceiro, há altar que só precisa de uma limpeza. Há uma faxina, amados. Arrasta os móveis, tira tudo aí. As igrejas estão lotadas de pessoas vazias, pessoas carentes, pessoas sedentas, quebrando cabeça, batendo cabeça de um lado para o outro. Em nome de Jesus, nesta noite, Deus quer restaurar altares aqui. Deus quer entregar vitórias aqui nessa noite. Mas você precisa fazer uma limpeza. E a mulher sabe muito bem, não menosprezando os homens, me perdoe, mas uma mulher sabe muito bem o que é uma limpeza, o que é uma faxina. Pois altar que não está sendo usado fica sujo, queridos. Ei, amados. Então, não tem que consertar ou jogar fora. Tem coisas que você só precisa limpar. A gente precisa entender e ter discernimento das coisas de Deus, o mundo espiritual.
Ei, amados, não é para amador. Mas Deus, ele convocou um povo aqui nessa noite. Deus marcou encontro com pessoas aqui nessa noite. Queridos, restaure o seu relacionamento com Deus. Talvez você tenha algumas coisas aí que você precisa conversar com o papai, restaurar o seu altar com ele, pois é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o nosso pecado. A Bíblia vai nos dizer lá, Isaías, no capítulo 59, que as mãos dele não estão encolhidas, nem os ouvidos dele estão agravados, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ei, queridos, para que a bênção de Deus chegue, é necessário reparar o altar. É necessário tomar posição, tapar as brechas. Como é que está a tua vida? Santarrão dentro aqui da sala da pastora? Coisa linda. Santo. É. Quem é você fora daqui? Quem é você fora da casa de Deus? Quem é você quando ninguém está te vendo? Mas o salmista, ele vai declarar no Salmo 139 que o Senhor conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Então, fique tranquilo, porque o que o homem não está vendo, o que a pastora não está vendo, Deus está vendo, tá? E Deus sabe quem é você, quem sou eu, quem somos nós. Uma coisa que eu falo sempre, pastora, nós não somos papelaria. E nós não somos gráfica para produzir currículo. Mas o nosso melhor currículo são as nossas ações, as nossas atitudes. Isso sim vai dizer quem é você e quem sou eu. Vai dizer quem somos nós. Então, nessa noite, queridos, Deus, ele diz que tem o tempo de contribuição, mas também tem o tempo das adversidades. Então, é nesse tempo que você aprende a valorizar a bênção para não jogar ela fora. Porque, queridos, passar processos não é fácil. Não é todo mundo que aceita, que suporta passar certos processos. Mas para se chegar a alcançar o propósito, você não pode fugir do processo. Porque você não entrega uma causa no juiz hoje, na mão de um advogado hoje, e o juiz amanhã vai dar sentença, não. Existe um tempo, amados. E é nesse tempo que Deus quer que você aprenda a valorizar a bênção, porque se ela não chegou ainda, é porque Deus está fazendo alguns ajustes. Então, não joga a bênção fora, não, quando ela estiver nas tuas mãos. Deus está te moldando e tratando com você dentro dessa situação para te dizer, olha, eu vou te dar vitória na terra da tua aflição, mas eu estou te ensinando a administrar as coisas que eu vou colocar nas tuas mãos. Porque, queridos, Deus não quer que você venha jogar fora. Porque se for falar de oportunidades aqui, quantas oportunidades você já teve? Quantas chances você já teve? Quantas oportunidades você jogou fora? Queridos, é aí que se aprende. Nós precisamos aprender, sabe o que? A depender de Deus, a esperar nele e a amadurecer a nossa fé. Porque Deus não vai antecipar. Deus não vai mudar o tempo por minha causa e por você. Deus, ele quer que nós venhamos a nos arrepender, a consertar o nosso altar e aprender com as lições que certas situações, certos desertos, certos vales, certas amassadeiras têm feito de nós pessoas melhores. Mas tem um tempo ainda. Deus está te dando uma chance hoje de você se redimir, porque a vitória que você tanto almeja está mais próximo do que você pensa. Mas conserta o teu altar nessa noite, conversa com o Senhor, fala com Ele. Ele está de pronto para te ouvir. Ao invés de você ir falar para a Dona Maria das Candongas, para o seu Zé das Carochinhas, para o seu Zé do Açougue, conta para Jesus onde é a sua dor. Ele tem um remédio. Confia no Senhor. Amadureça na fé. Durante todo esse processo que você está vivendo, não perca a esperança, não. Porque, pior que seja a sua situação, Deus, ele é fiel, amados. Mesmo que sejamos infiéis. Mesmo que veja apenas uma pequena nuvem, né?
A chuva ela vai vir. Uma nova manhã irá chegar. Uma nova história Deus está escrevendo para a tua vida. Deus, nessa noite, Ele diz que Ele quer colocar risos novos nos teus lábios. Deus, nessa noite, Ele quer encher as nossas bocas de risos. Deus quer trazer alegria de volta a corações aqui nessa noite. Deus quer trabalhar de dentro para fora. A vitória é sua, amados. Ninguém vai tirar de você aquilo que Deus já te disse, já confiou a ti, as coisas que Deus já tem falado com você, por intermédio de louvor, por intermédio da palavra. Então, nessa noite, entenda uma coisa, para se viver propósito, primeiro tem que passar pelo processo. Então, queridos, assim como a cana ela é moída e se extrai um bom caldo, Deus está dizendo que você é uma potência nas mãos dele, mas parece que você ainda não sabe disso. Se redescubra, busque ao Senhor, fale com ele, porque Deus ele tem coisas lindas para fazer na tua vida. E quando aquela vitória chegar, quando você reparar o seu altar, se colocar na brecha, quando aquela vitória chegar, você vai ficar como o salmista, lá no Salmo 126, quando ele diz assim, olha, pastora, nós vamos ficar como quem sonha, se beliscando, se perguntando, é isso mesmo? Esperei há tanto tempo, parece, eu já estava perdendo a esperança, mas Deus diz, olha, vocês vão ficar como quem sonha, vão encher as vossas bocas de risos novos, novo cântico, vão salmodiar cântico de louvores ao Senhor. É tempo de vitórias, de conquistas. Chega de vacas magras, é o tempo das vacas gordas. Aí você vai falar assim, você não sabe o que eu estou passando. Não, você também não sabe o que eu passo. Mas o Deus que fez promessa, Ele cumpre. Nessa noite, fique na torre de vigilância. Fique na posição, tape as brechas, fale menos, ouça mais. Pare de contar sua vida para os fofoqueiros de plantões, de críticos e achólogos, o mundo está cheio. De achista, o mundo está cheio. Mas e você? Em nome de Jesus, nessa noite, entenda o que Deus conosco quis falar. Até aqui me deu o Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade e agradecer a minha querida e amada pastora e o convite que me foi feito pelo nosso querido e amado irmão. Louvo a Deus pelas vossas vidas. Até aqui foi o que o Senhor me deu, querida. E eu louvo a Deus pelas vossas vidas e por esta oportunidade.